Primeiro, parabéns, né? Já tá. Parabéns por não ter coragem de vir hoje aqui, né? Porque não tá fácil não, né? Esse ano tá inverno de verdade. E eu não sei quem de vocês que estava aqui semana passada. Quem de vocês estava aqui semana passada? Pouca gente. Mas eu vou aproveitar o gancho da palestra da mãe da Ellen, da semana passada. Obrigado, porque já me inspirou para a palestra de hoje. E então, semana passada, a Ellen falou sobre limites, né? Falou sobre as nossas imperfeições, né? E como a gente tem essas imperfeições, a gente também tem limites, até onde vão os nossos limites. Que a gente saiba respeitar esses limites, né? Como dizer não e tudo mais. Mas uma coisa me chamou muito a atenção quando ela falou e ressaltou que sim, se a gente está encarnado aqui nesse plano, é porque a gente tem muitas imperfeições. E então nós somos espíritos imperfeitos, porque nós estamos em estágio de evolução, nós estamos aí no começo de uma longa caminhada evolutiva, e nós somos espíritos imperfeitos encarnados num plano terreno, num plano material, bruto, e que oferece diversas dificuldades para o nosso próprio espírito. Estar encarnado aqui na Terra é um obstáculo a mais para o livre fluir do nosso espírito, porque a gente está, além das dificuldades que a gente traz, as dificuldades trazidas pela matéria, pela necessidade de se conquistar algo aqui dentro enquanto encarnado na Terra, as dificuldades que a gente tem e as lutas que a gente vive no nosso dia, encarar perdas, encarar decepções e tudo que vem junto com estar encarnado. E foi muito interessante que, junto com isso, eu estava ouvindo também um podcast. Você falou de podcast semana passada, né? Eu estava ouvindo um podcast que acho que já comentei aqui algumas vezes, chamado Autoconsciente. É uma instrutora de Mindfulness, chamada Regina Gianetti, que tem esse podcast chamado Autoconsciente, que eu adoro. E ela fez uma trilogia e 3 episódios falando do nosso lado sombra, que é esse nosso lado imperfeito realmente. Esse nosso lado que a gente apresenta muitas dificuldades. E ela falou desse lado sombra baseado na psicologia junguiana, que é uma linha da psicologia analítica de Jung, que é um discípulo de Freud, e explicou muito, e é muito interessante. Eu queria falar um pouquinho disso com vocês hoje. E o que é esse nosso lado sombra, né? Por que a gente... primeiro assim, todo mundo tem, foi esse o gancho, né, da palestra da semana passada. Se a gente está aqui encarnado, é porque a gente tem um lado sombra, a gente tem um lado das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, daquilo que a gente precisa melhorar. Isso é ponto pacífico. Agora, nem todo mundo consegue olhar para esse lado sombra, que é muito difícil, muitas vezes, encarar isso. É muito difícil encarar os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Tem gente, por outro lado, que vive brigando com isso, que se cobra num grau, numa forma tamanha, que fica quase insuportável viver consigo. De tanta cobrança, de tanta autocobrança, autojulgamento, né? Falta de autocompaixão, porque fica se martirizando, querendo uma perfeição que é impossível alcançar numa encarnação. Aliás, essa perfeição nós vamos atingir um dia, mas é uma caminhada, sem exagero, de milhões de anos. Milhões de anos encarnando, reencarnando, encarnando em outros planos e crescendo e tudo mais, né? Que a gente sabe que o espírito que chegou nesse nível aqui no nosso plano é Jesus, que é o nosso governador do nosso planeta. Ele sim atingiu essa perfeição. Então imagina a nossa caminhada para chegar nisso, né? E a gente sempre fica falando aqui, né? Toda palestra quase a gente fala que a gente está num planeta de expiações e provas. A gente está nos planetas
de escalas mais inferiores que tem, não os mais inferiores, mas se for ver dentro de todo um espectro enorme de planetas, a gente está ali no comecinho ainda, né? E por que a gente sempre fica ressaltando essa questão, né? das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, de que a gente está num planeta ainda muito pouco desenvolvido? Por que será que a gente sempre fica batendo, martelando nessa questão aí das imperfeições? Porque é muito importante que a gente olhe realmente para esse lado nosso. A primeira coisa que a gente começa a perceber, a hora que a gente nota os nossos defeitos, é uma diminuição muito grande, um dos grandes males da humanidade, segundo Allan Kardec, que é o orgulho. A gente passa a ter um pouco mais de humildade. E eu acho que foi muito isso que foi falado semana passada. Quem não viu a palestra, não estava aí, pode procurar no YouTube. A gente tem o canal do Terreiro de Umbanda Caboclo do Birajara Botucatu, que está lá. E foi muito boa, porque o primeiro passo é esse, a nossa humildade. Humildade é saber que a gente tem um limite. Dá para eu chegar até aqui. Eu posso te dar até aqui. Eu posso dizer sim até aqui. Daqui para cá eu não vou poder dizer sim, porque eu vou extrapolar meus limites. A gente se conhecer nesse ponto, dentro das nossas limitações, é muito importante. Outro aspecto muito importante da gente, que a gente sempre fica falando dessa parte das imperfeições, é o aspecto de que, e eu acho que esse aqui talvez seja o aspecto mais importante da palestra hoje, que se fosse alguma coisa para levar para casa, é isso, é a questão da indulgência. A hora que a gente percebe os nossos defeitos, a hora que a gente percebe que a gente está longe de uma perfeição, que a gente erra muito, que a gente tem muito a aprender, a gente começa a pegar mais leve com o outro. Porque a gente às vezes demanda uma perfeição das outras pessoas que a gente não é capaz de dar. Aliás, a gente faz isso direto, né? A gente quer que as pessoas estejam sempre simpáticas, estejam sempre nos tratando muito bem, estejam sempre calmas, tranquilas e serenas, enquanto a gente não consegue estar sempre calmo, tranquilo e sereno. A gente não consegue estar sempre tranquilinho, a gente não consegue estar sempre sorrindo, feliz, saltitante. Cada um sabe o que o outro está passando. Eu lembro de um filme que a gente assistiu com a Julia Roberts, que até minha esposa coloca isso na frase do WhatsApp dela, né? Cada um vive uma grande batalha, só que a gente não sabe. Cada um vive sua grande batalha. Então, quando às vezes a gente pega alguém, lá vai no mercado, a caixa está mal-humorada e tal, a gente já sai pé da vida, como se ela tivesse que atender as centenas de pessoas que ela atende lá, sorrindo, super feliz. Só que a gente não sabe o que está acontecendo na vida dela. Não sabe as limitações dela, A gente mal sabe as nossas, agora quer que os outros sejam perfeitos. Então, no Evangelho Jesus coloca isso naquela passagem da trave no cisco do olho, né? A gente olha o cisco, enxerga o cisco no olho da outra pessoa, mas não vê a trave, um pedaço de madeira gigante que tem nos nossos olhos. Então a gente encontra isso no Evangelho quando Jesus prega que a gente seja misericordioso, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sugiro a leitura, é muito bom. Porque a gente não consegue, se a gente não começar a olhar para nós e falar, poxa, o que eu vou falar dos outros se eu erro tanto ainda? A gente começa a ficar mais tranquilo. Isso não significa que a gente não deva se indignar. Que a gente não se deva indignar com coisas absurdas que acontecem por aí. Sim, a gente tem que se indignar, a gente tem a obrigação de lutar por um mundo melhor, por uma cidade melhor, por um país melhor, por um mundo melhor, fazendo a nossa parte. Tem horas que a gente tem que realmente falar, tem que realmente pôr a boca no trombone mesmo, mas tem que ter muita cautela. Isso quem fala também são os espíritos por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, se for uma situação que se falar da outra pessoa, seja para o bem de todos, para um bem comum, isso é importante que se fale, mas com muita cautela. Antes de falar qualquer coisa, antes de pôr a boca no trombone, a gente tem que pensar, o que está me motivando a fazer isso? Será que não é só por ver o outro passando por uma dificuldade?
dificuldade ou se realmente vai ser para um bem comum. Quando a gente passar por esse filtro, aí sim, a gente tem a obrigação de apontar as falhas alheias, né? Mas se não for dessa forma, então a gente tem que realmente calar, olhar para dentro de nós e ver o que a gente precisa fazer para melhorar nós mesmos, que é o primeiro grande passo que a gente tem que levar. Isso é claro, né? Quando a gente pensa então no autoconhecimento, o conhecimento dos nossos defeitos, das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, isso permitindo com que a gente seja mais tranquilo em relação aos defeitos das outras pessoas que estão à nossa volta, que cruzam o nosso caminho. Isso tudo faz parte da nossa reforma íntima, né? Quando eu falo da reforma íntima, eu sempre falo dos 3 grandes tripés da reforma íntima, das 3 grandes colunas, né, que formam o tripé da reforma íntima, que é o primeiro deles, autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, a gente precisa estar atento aos nossos pensamentos, porque o nosso pensamento é matéria, o nosso pensamento ele realmente tem uma força que a gente não tem ideia do tamanho que ele é, e a gente começar a prestar atenção no que passa na nossa cabeça, quais são os nossos sentimentos. E é tão difícil às vezes no turbilhão da vida, né, a gente conseguir parar para pensar assim e perceber o que a gente está pensando, né? Então, autoconhecimento, oração e estudo. O autoconhecimento é uma coluna muito importante da reforma íntima. Então, como é que a gente, né, consegue fazer isso? Como é que a gente consegue, qual a melhor forma da gente olhar então para esse nosso lado sombra? O que a gente pode fazer na nossa vida para que a gente consiga olhar isso e também olhar isso de uma forma que a gente não fique se martirizando? Isso é uma outra questão muito importante. Como eu falei no começo, tem gente que só olha para o seu lado sombra, só olha até tudo. Aí vem para o lado da depressão, que é tudo cinza, é tudo ruim, é tudo péssimo, inclusive na gente. Então tem que tomar esse cuidado também, porque isso não leva à mudança. Ficar também se apontando a defeitos o tempo todo sem fazer nada para mudar isso e reclamando de si o tempo todo também não leva a nada. Então a gente tem alguns caminhos. O primeiro foi o que eu falei: parar um pouquinho para refletir. Se a gente tiver o hábito de todos os dias parar 10 minutos para pensar sobre como é que está sendo, o que está passando na minha cabeça, como é que estão os meus sentimentos, se a gente tiver esse hábito de parar para uma reflexão de como é que foi meu dia, ou que seja o dia de ontem, o que eu quero para o meu dia de hoje, o que eu quero melhorar para o dia que vai começar ou para o dia seguinte. Como é que eu pensei, como é que eu reagi em tal situação, qual foi, aonde que pega o meu calo quando as pessoas, por que tais situações me irritam tanto na vida? A gente começa a se conhecer melhor. Esse momento de reflexão pode ser um momento de meditação, que é um momento em que a gente consegue. Por que eu falo da meditação? Porque às vezes a nossa cabeça está tão cheia de problemas, está tão ocupada pelas situações do nosso dia a dia, que a gente não consegue esvaziar isso para poder refletir sobre o que está passando na nossa cabeça. Não dá, um pensamento atrás do outro, né? Hoje em dia é muito estímulo do mundo, muito estímulo de rede social, de mídias diferentes e de coisas acontecendo, é notícia de todo lado chegando, é briga política e tal, que a gente não consegue parar. Então a meditação ela entraria nesse aspecto de conseguir com que a gente tirasse o foco desses problemas do dia a dia, para poder, a partir do momento que a gente saiu desse foco, fazer uma reflexão dirigida para o que a gente quer refletir sobre os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, e o que os nossos pensamentos levam a que forma que a gente se comporta frente a esses pensamentos, e como é que a gente faz isso. Então a meditação, através desse momento de reflexão. Outra coisa muito importante é a oração. Às vezes é difícil
difícil para a gente conseguir ter clareza no que a gente precisa melhorar. Às vezes é difícil para a gente conseguir melhorar as coisas que a gente percebe que estão difíceis para nós. E Kardec nos ensina, de forma muito clara, que a nossa oração ela deve ser dirigida à espiritualidade, nos pedindo força, sabedoria, para que a gente consiga vencer essas más tendências. A gente não deve ficar pedindo para que os nossos problemas se resolvam, mas que a gente tenha força e sabedoria para resolver esses problemas. É a forma de oração que tem mais efeito do ponto de vista da nossa evolução espiritual. A gente sempre fica pedindo, né, querendo dar uma de Deus, né, porque aí a gente quer saber o que é a vontade de Deus, né, mas a gente não sabe a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela vai acontecer de qualquer forma. E a vontade de Deus, uma coisa a gente sabe, é que a gente seja feliz. Deus quer que a gente seja feliz. Mas o meio para atingir essa felicidade, a gente pode pedir nas nossas orações. Pode pedir essa luz para que a gente possa enxergar, para que Kardec fala, no outro capítulo, no Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz de se libertar das suas más tendências. Então, essa força, essa vontade, essa gana de se libertar das nossas más tendências, se a gente se comunicar com a espiritualidade, se a gente pedir ajuda, ela vem mesmo. Ela vem e ela é muito intensa. E as coisas melhoram na nossa vida. Com certeza melhoram na nossa vida. O que mais? Às vezes, nada disso resolve. Às vezes a gente precisa de ajuda externa. E aí entra a psicoterapia. Eu sempre recomendo muito, às vezes, mesmo para quem não tem problemas graves, nada disso, problemas psiquiátricos, mas às vezes a psicoterapia com um profissional que estudou para isso, que é formado nisso, nos ajuda a entender essas nossas dificuldades que a gente tem em relação aos nossos relacionamentos com outras pessoas, nossa relação com a vida. E então é uma ferramenta muito interessante que a gente pode lançar a mão também. E muito importante, pessoal, muito importante. A gente não pode, a gente está falando muito do lado sombra, né? A gente fala demais, acho que eu sempre falo, acho que eu precisava falar também do outro lado, né? A gente fala muito das nossas imperfeições, da nossa dificuldade, de como a gente está aqui nesse plano de expiações e provas, mas a gente não pode esquecer que nós temos um lado luz, que nós carregamos dentro de nós a centelha divina, que o nosso espírito carrega dentro dele uma pureza maravilhosa, que está ali como uma pérola envolta numa concha e que precisa ser aberta para ela resplandecer. Então a gente não pode esquecer nunca, gente, nunca, que nós somos filhos de Deus, que nós carregamos a centelha divina e que, se a gente permitir, essa centelha divina vai acabar com toda essa sombra ao longo do tempo. Então nunca esquecer isso, porque senão a gente fica sempre realmente se martirizando só, sem proveito. E a gente esquece que a gente é capaz de fazer o bem, a gente tem capacidade para evoluir, a gente tem capacidade para crescer espiritualmente, como a gente se propôs antes de encarnar aqui. Se a gente se propôs a vir para esse plano, para cumprir com uma missão, para melhorar, seja lá no que for, a gente tem capacidade disso, porque nós somos filhos do Pai. Enfim, pessoal, para encerrar a conversa de hoje, é sempre bom lembrar isso. A partir do momento que a gente começa a olhar para esse lado sombra aqui, enquanto encarnado, e ficar de frente a frente com as dificuldades que a gente tem ainda aqui, né, em relação ao nosso contato com outras pessoas, a viver nesse mundo difícil e tudo mais, quando a gente passar para o outro plano, depois do nosso desencarne, a surpresa fica muito menor.
Não sei se vocês chegaram a ler o Nosso Lar ou assistir ao filme Nosso Lar, mas André Luiz, quando desencarna, ele tem uma surpresa muito grande, porque ele foi um grande médico aqui no Brasil, no plano terreno. Uma pessoa muito famosa, muito conhecida, mas chegou lá, era chamado de suicida, sendo que ele não cometeu o suicídio voluntariamente. E depois ele descobriu que ele era chamado de suicida involuntário, pela forma como ele tratou seu corpo físico aqui. E aí ele viu e sofreu 9 anos no umbral. Que o umbral é como se fosse um purgatório da Igreja Católica, mais ou menos isso. Dá para umas 5 palestras só falando disso depois. Mas André Luiz teve uma surpresa muito grande, ele tomou um susto, porque ele não olhava para o seu lado sombra, porque na Terra era só o orgulho, a arrogância, porque ele só achava que ele era perfeito já. Agora a gente tem a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, de saber que a vida continua após o desencarne, que a vida ela é infinita, que ao dia que o nosso corpo físico morrer aqui, ele é só como uma roupa velha que a gente vai deixar de lado e vai viver o que nós somos de verdade, o nosso espírito, embora ainda ligado ao perispírito, mas nós vamos viver isso. E que nós temos coisas a melhorar. Então, quando chegar lá do outro lado, quem vai nos acusar? A nossa consciência. O inferno, o purgatório, que se falava tanto, é nada mais do que a nossa consciência nos acusando. Só que se a gente tiver consciência de que a gente ainda tem muita coisa para melhorar, se a gente tiver a consciência e a tranquilidade de que a gente lutou, mesmo que a gente não tenha conseguido grandes avanços, mas que a gente lutou por uma melhora, a gente passa para o plano espiritual com muito mais tranquilidade. A gente tem que se preparar para isso, de fato, né? Então, pessoal, o recado era esse hoje, que a gente possa olhar com serenidade, com autocompaixão, com gentileza para o nosso lado sombra também, e que a gente possa também respeitar o lado sombra das outras pessoas, sem apontar o dedo, fazendo que a gente viva mais em harmonia cada dia mais. Um bom final de semana a todos e um bom passe, que todos possam receber aquilo que